Graça e paz, congregação. Algumas me conhecem, eu sou Rúbia Lopes, aqui de Recife, congrego na Igreja do Amor, né, dos pastores Talita e Arthur Pereira, meus meus anjos da guarda aqui, né, se eu posso dizer, aqueles que me direcionam o tempo todo, aqueles que muito me ensinam com a própria vida. E o que por que eu estou falando isso? Porque essa palavra que eu vou trazer hoje, como já disse mamãe, é uma palavra de confronto, é uma palavra dura, né, para alguns, uma palavra que a gente, como sem ser cristão, já evita falar e como cristão é quase um bloqueio, mas que com muita sabedoria meus pastores trouxeram isso para a igreja e eu vou compartilhar com vocês. Fiz, eh, algumas adaptações que não, na realidade eu não fiz adaptação nenhuma. O que eu fiz foi unir, porque como a irmã Gleides disse, estamos num período de gratidão, né, e quando a mamãe me convidou para dar essa palavra, eu queria alguma coisa que, né, falasse sobre a gratidão e eu falando, questionando o Senhor: "E essa palavra? E essa palavra?". Quando eu fui estudar para minha célula, aí eu vi, né, que o que a gente iria estudar na célula era o contrário. A gratidão é o antídoto para combater a inveja. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje, né? É sobre esse tema, que é um tema tabu, né? É como se fosse uma falta de caráter, uma falta de ética das pessoas que são do mundo. Imagine para nós, cristão, né? A gente sentir inveja, a gente ter inveja. É tão difícil que numa conversa a gente nunca diz assim: "Ah, eu tô com inveja", quando diz assim: "Eu tô com inveja branca, é uma inveja boa", né, e sempre diz: "Ah, fulana, ora porque fulana tem uma inveja de mim, fulana, cicrana", mas a gente nunca diz: "Senhor, eu tô sentindo inveja, me trata", né, e é isso que a gente vai conversar hoje. E Deus, com toda a sua sabedoria e bondade, ele já deixou, né, no nosso manual, que é a nossa Bíblia, vários trechos falando sobre inveja. Mas o que eu quero trazer hoje é de José, é a história de José, né, o que a gente sabe que foi invejado pelos próprios irmãos, né, que desejaram a morte dele e que tanto mal fizeram para ele. Mas José, apesar disso tudo, a gente não vê na Bíblia, a gente não vê na história dele, que está em Gênesis, capítulo 37, ele reclamando, ele murmurando, ele parando por conta disso, do mal, porque a inveja chegou a tamanha que, foi concretizou no mal, né. Geralmente a inveja é um sentimento que a gente alimenta, que a gente começa, né, com o olhar de comparação, o olhar porque fulano tem aquilo, porque ciclano tem aquele dom, porque beltrano conseguiu isso, e a gente vai alimentando e pode se transformar em rancor e até em ódio. E a gente viu que esse ódio, né, foi o que aconteceu, que transformou, que alcançou o coração dos irmãos de José, e com ódio no coração, eles partiram para a atitude. Não é assim que começa o pecado, né? O pecado começa no na nossa visão, e a gente começa a alimentar ele, começa a dar, espaço na nossa mente, no nosso coração para ele, e quando a gente vê, a gente concretiza o pecado. E eu quero ler para vocês um trecho que está em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3, serão versículo 3 e 4, que diz assim: "Ora, Israel gostava mais de José", algumas Bíblias dizem Jacó, né, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Veja bem, começou dentro de casa, um sentimento de amor do pai, né, um sentimento nobre, né, mas que infelizmente Jacó, né,
não soube administrar esse amor. Ele gerou, né, ele não percebeu que estava gerando entre os filhos dele um ciúme, entre os filhos dele uma disputa, entre os filhos dele esse sentimento, né, porque a gente como pai, principalmente quando tem mais de um filho, a gente tem que ter esse cuidado, né. Eu tenho 3 filhas, eu costumo dizer: "Aqui não tem queridinha", porque se tiver uma queridinha de um lado, uma queridinha do outro, e a terceira, é queridinha de quem? Né. Então eu costumo dizer: "Aqui não tem queridinha", aqui minha mãe sempre disse, né, a gente dá mais atenção àquele filho que dá mais problema, que está dando mais problema naquele momento, porque eu creio que nenhum filho nosso é problema, porque são tudo bênção do Senhor, né. Mas Jacó não teve essa sabedoria, e gerou no coração dos demais filhos isso, né. E a Bíblia diz: "Porque foi o filho da velhice", a Bíblia justifica, né. E muitas vezes é aquele filho que é mais chameguento com a gente, aí a gente tem mais, é aquele filho que dá mais problema, aí a gente tem mais contato com ele. Mas veja, eu estou falando como filha, que tem uma irmã aqui, né, na minha frente. Eh, Líbia é totalmente diferente de Rúbia, Rúbia é totalmente diferente de Líbia. Se mamãe tem mais afinidade com Líbia, ou com André, ou com Júnior, né, eu creio no meu coração que eu tenho espaço no coração dela. Agora, se não tenho, o que é que eu posso fazer? É tentar ser mais agradável para minha mãe, para minha irmã, é tentar conquistar. "Ah, minha irmã, mas a senhora não conhece minha mãe, a senhora não conhece minha irmã, a senhora não conhece meu pai". Realmente eu não conheço, mas Deus conhece, né. E aqui a gente volta a aprender outra coisa com José. José, em momento nenhum, parou para reclamar. A gente, na história longa de vida de José, que é relatado na Bíblia, a gente não vê ele dizendo: "Ah", né, porque como eu creio que todos sabem, mas os irmãos de José o venderam como escravo e disseram ao pai que ele estava morto. E José passou a ser escravo, um filho queridinho, um filho amado, um filho que tinha as melhores coisas, passou a ser escravo. Mas mesmo assim a gente não vê José dizendo: "Ah, você não sabe de quem eu sou filho. Ah, você não sabe como foi a minha infância, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro", né. E muitas vezes a gente se pega com o passado e deixa de viver o presente, deixa de viver o que Deus tem aonde Deus nos colocou hoje, o que é que Ele quer da gente hoje, né. Qual o propósito que Ele tem para a gente hoje. Ai, mãe, o que é que tem isso a ver com gratidão? Tem muito a ver, porque se a gente é grato, a gente não está vendo isso. A gente não está vendo o que foi, a gente está vendo o que a gente tem, né. E José nos mostra isso, José foi o melhor escravo que ele poderia ser. José depois ainda foi, mesmo sendo um excelente escravo, de confiança do seu dono, ele ainda foi injustiçado, ainda teve uma palavra de injustiça sobre a vida de José, né, uma mentira pregada pela esposa do dono dele. E muitas vezes a gente se vê nessa situação: "Ah, eu no meu trabalho tem um complô contra mim, você onde eu moro tem um complô contra mim, onde eu estudo tem um complô contra mim". Segue tua vida, irmã, segue tua vida, não perde teu tempo com isso não. Né. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus Pai, Deus é um Deus que cuida, cuida de mim, cuida de você, cuida daqueles que estão no complô. Tem misericórdia deles que eles não te conhecem, não conhece o Deus que tu serve, não conhece o teu pai, mas tu conhece, tu sabe. E José seguia a vida dele, José não parava. E aonde José ia, o que acontecia? A bênção do Senhor o acompanhava. Né. Ele estava ali naquela casa de Potifar, e Potifar foi próspero, prosperou mais ainda com a ajuda de José. José depois foi parar numa prisão injustamente. E ele foi o quê? O melhor prisioneiro que aquela prisão poderia ter, né, porque a bênção do Senhor estava com ele. E ele lá reclamou, ficou: "Ah, eu não fiz isso, eu sou inocente, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Não, ele estava ali, o propósito do Senhor colocou ele ali, o que é que eu tenho que aprender aqui, o que é que eu preciso vencer aqui, qual o deserto que o deserto só acaba quando a gente aprende, né. E José nos deu mais esse exemplo.
foi o melhor prisioneiro que podia. E tudo isso que aconteceu, ele viveu o propósito que Deus tinha para ele, né, ele viveu o propósito que ele sonhou, que os irmãos começaram a invejar, que ele caiu na besteira, que muitas vezes a gente cai na besteira de falar, né, os sonhos de Deus para a gente, para pessoas que não estão preparadas para ouvir. E José fez isso. José sonhou que seria, né, adorado, seria encurvado, né, os irmãos seriam encurvados perante ele, ele seria maior do que os irmãos, maior até mesmo que o pai. E ele caiu na besteira, ele já sabia do sentimento dos irmãos, porque ele sabia, né. A gente sente quando a gente é benquisto, quando a gente não é, né, a gente sente. Então, ele já sabia e foi contar isso para os irmãos, gerou ainda mais inveja, gerou ainda mais rancor, gerou ainda mais revolta, né. E é isso que ele também nos ensina. Vamos saber a quem a gente revela os sonhos de Deus, né, para quem a gente está compartilhando os sonhos de Deus na nossa vida. Será que a pessoa está pronta a receber? Porque tem muita gente que está na nossa vida, que está no nosso meio, que está ao nosso redor, né, que está ali chorando conosco, quando a gente está com dor, né, se mostra ali, mas quando a gente está feliz, ele não se alegra com a nossa felicidade. Infelizmente, essas pessoas precisam ser tratadas, precisam encontrar sua identidade em Cristo, né, porque cada um aqui tem os seus dons e os seus talentos em Cristo Jesus. Eu não sou melhor do que Líbia, eu não sou melhor do que Estela, eu não sou pior do que mamãe, eu não sou pior do que Helene. Eu simplesmente tenho o meu dom e o meu talento que Deus me deu. E eu tenho que estar o quê? Focada neles, tentando melhorar a Rúbia cada dia mais, né, tentando ter uma relação mais íntima com meu Deus, com meu Pai, e que os demais sejam tratados por ele, né. Eh, o ciúme, a inveja, muitas vezes as pessoas confundem com o ciúme, né, porque: "Ah, não, eu não sou invejosa, eu sou ciumenta", porque o ciúme é mais aceito. Mas há uma diferença, irmã, entre a inveja, entre o ciúme e entre a cobiça. O ciúme é você ter possessão, você querer para você. Eu tenho ciúme da minha irmã, eu quero ela só para mim, né. Eu tenho ciúme da minha mãe, eu quero ela só para mim, né. Eu tenho ciúme disso, eu quero para mim. A cobiça, já é falado na Bíblia como pecado, é desejar o que é o do outro, né, é desejar, é querer. "Ah, Lene tem um anel belíssimo, eu quero para mim", né. "Ah, Estela tem uma voz belíssima, eu quero para mim", né. Não é e a inveja é além disso, a inveja é querer o que o outro tem e não querer que o outro tenha. Veja o nível Harvard, né, do negócio. É querer o que o outro tem e ainda querer que o outro não tenha, né. Não é uma admiração, não é um: "Ai, esse dom de cantar, que eu não tenho, de louvar, eu queria ter", né. Glória a Deus, vamos fazer mais aulas de canto, vamos se dedicar, quem sabe, né, melhore. Mas não, eu quero ter a voz de Estela, mas eu não quero que Estela cante, eu quero que Estela fique rouca. Meu Deus, misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. E quando esse estudo apareceu para mim, né, que foi um estudo da célula, eu disse: "Eu preciso dar", porque a gente precisa combater o ciúme, né, a gente precisa. Há alguns anos atrás, eu me vi, né, tendo sentimentos de ciúme, de inveja. E aí eu comecei a combater. E mais na frente eu vou dizer a vocês umas dicas de como combater. Então eu sei que eu, Rúbia, preciso estar atentamente, né, para não cair nesse pecado da inveja, né. Não sei vocês, irmãs, espero que ninguém aqui tenha esse pecado, né, mas eu, Rúbia, eu já senti. E é horrível, porque ele abala, o nosso emocional, ele abala o nosso espiritual e ele consegue abalar até o nosso físico. A inveja, e isso tem na Bíblia, em Provérbios 14:30, que diz assim: "O coração em paz
dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja como ela é uma doença, né? É uma doença. Ela vem, né, com um sentimento, a gente olha, a gente cobiça, a gente alimenta, mas eu queria, mas porque eu não tenho, mas porque fulana tem, então eu não quero que fulana tenha, né? Eu não quero que cicrano tenha, e aquilo vai consumindo emocionalmente a gente, espiritualmente, porque a gente para de agradecer pela bênção que está sobre a nossa vida e que é a bênção que está do outro, na vida do outro, e até nos adoece fisicamente de doer os ossos, né? É uma dor física, né? Então, ela precisa ser parada. Esse pecado, ele precisa ser parado, ele precisa ser tratado, ele precisa ser trazido à tona, ele precisa ser questionado dentro da gente. Eu estou sentindo, eu sinto isso. Senhor, me trata, me mostra, né? E por quê? Porque o pecado da inveja, ele traz confusão, ele traz contenda, ele é um ato perverso, como diz em Tiago 3, do 14 ao 16. Né? Eu também separei aqui para vocês, e eu vou compartilhar com vocês, que diz assim: não estou. Cadê? 14, do versículo 14 ao 16. Deixa eu ver aqui. Apesar Bia, é de. Tiago, Ah, é Bia? desculpa. É Tiago, eu estava lendo Filipenses. É Tiago. Espera aí que eu estava procurando em Filipenses, porque Filipenses é um outro trecho que eu quero deixar. Mas, resumo, ele diz sobre isso, ele diz que a inveja traz essa contenda, traz essa paz. Ah, mas a pessoa nem sabe, é um artista, é uma influência que eu tenho inveja dela. Como é que eu vou trazer contenda? Ela traz contenda para dentro de você, ela traz. Como se diz, essa confusão de sentimentos dentro de você, dentro de mim, né? E isso adoece, como eu disse já, né? E se a gente ver, parar para analisar, esse sentimento foi o sentimento que o anjo, um lindo anjo, o mais belo anjo de Deus teve pelo nosso Pai, e se transformou num anjo perfeito a um demônio que hoje ele tem inveja da gente, mas ele já teve inveja do nosso Deus, e por isso ele caiu, e ele foi transformado de anjo em demônio. Veja que forte, o quanto que a gente tem que tratar esse pecado, o quanto que a gente precisa trazer à tona esse sentimento que a gente tem. E atualmente, antigamente a gente tinha inveja do primo, que tinha um brinquedo, a gente tinha inveja do amigo de trabalho, que tinha um carro, a gente tinha inveja. Hoje, as redes sociais ainda pioraram, a gente tem inveja de pessoas que a gente nem conhece, que nem sabe o preço que pagou, a gente inveja aquela foto que ela posta, mas você sabe o preço que ela pagou? Né? Hoje, graças a Deus, eu ando num carro, um carro muito bom, graças a Deus, né? Mas eu já tive, quando eu casei, eu pegava 8 ônibus por dia entre trabalhar, ir para casa para ver minha filha pequena e estudar. E tinha dias, irmãs, que eu pegava 10, mas ninguém viu o que Rúbia passou. Hoje, vê o carro que Rúbia tem, hoje vê isso que Rúbia tem, hoje vê aquilo que Rúbia tem. E o preço que Rúbia pagou? Alguém quer pagar? Né? E aí eu estou trazendo para mim como exemplo, mas eu trago para vocês, para todos, a gente vê essa foto belíssima da pessoa viajando, da pessoa num restaurante, da pessoa nisso, e a gente fica invejando aquela vida. E o preço que ela paga, né? Você sabe qual é? Você sabe qual é? Muitas vezes a gente está admirando pessoas vazias. A gente admira aquela fachada e não conhece nem a pessoa, não sabe nem se ela realmente tem valor, assim, se ela realmente anda de acordo com os valores que a gente, né, acredita, que a gente segue, que são os valores de Cristo. Ah, mas a gente segue porque então, gente, a inveja, ela nasce pelo que a gente vê,
ela nasce, é um sentimento, e a gente precisa estar com cuidado com isso. O que é que a gente está se comparando? Com quem a gente está se comparando? Vamos quebrar essa corrente, vamos quebrar esse andamento desse sentimento antes que doa os nossos ossos, antes que tragam doença para a nossa mente, né? Porque a gente fica: "Ai, irmã, mas eu também pego 8 anos há 20 anos e Deus não deu". Deus tem um propósito na sua vida, irmã, né. Ele cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho, cada um aqui tem uma vivência, cada um aqui não tem nem o melhor nem pior, né. Eu vejo mulheres tão cheia de Deus aqui, né, umas mulheres que, né, que Deus usa, assustadoramente, né, a intimidade de Deus com cada um aqui. E o que que a gente está falando, de um carro? A gente está falando de uma viagem, a gente está falando de até mesmo de um dom, né, que Deus deu. Então, se eu me pego nisso, veja outro agravante. Se eu me pego dizendo: "Ah, irmã, eu, não é, 30 anos da minha vida eu ainda pego, a senhora não sabe quantos ônibus, ainda falta isso, falta aquilo". Aí eu pergunto a você: Deus é injusto, né? Deus é injusto, porque ele deu para a Líbia um dom que não me deu, né? Então, se eu penso que Deus deu para a Líbia um dom que eu merecia e ele não me deu, é porque o Deus, que é o qual que eu digo que é soberano, que é todo-poderoso, que é magnífico, que é bondade e misericórdia, ele é injusto. Então, irmãs, vamos parar de ver a vida do outro, de ver o jardim do outro, né, o mundo tem né, a grama do outro verdinha, que muitas vezes é até artificial. E vamos cuidar do nosso jardim, vamos cuidar, né, pode ser que eu não tenha um terreno para ter um jardim, mas eu posso comprar um vasinho, né, e ter aquelas flores o ano todo comigo, né. Eu posso não ter um gramado, né, mas eu posso ter uma horta, né, na minha cozinha, em vasinhos de PET, alimentando a minha família. Vamos ver a graça, a bondade, o amor de Deus na nossa vida, né. Vamos ser grato a Deus pelo que aonde Ele nos plantou. Vamos dar o nosso melhor aonde Ele nos plantou. "Ah, irmã, eu pego eu passo 2 horas no trânsito", né. Vamos aproveitar essas 2 horas, vamos, né, adorar o Senhor, vamos conversar com o Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar os nossos medos, vamos fazer dessa viagem, de vez de dizer: "Ah, mas é quente, é não sei o quê", vamos ver, vamos usar para o reino, vamos evangelizar o que está do nosso lado, né, vamos levar um sorriso, já está todo mundo tão agoniado, tão cheio de revolta. Vamos dar um bom dia, com a alegria do coração, para que o outro sinta o seu bom dia verdadeiro, né. Vamos fazer o que é preciso ser feito aonde Deus nos colocou, e lembrando que somos filhas amadas do Rei, né, fazemos a diferença aonde estamos, temos que fazer essa diferença, temos que ser grato a Deus, né, temos que mostrar nossa gratidão a Deus, o nosso amor a Deus, independente da situação. Como eu já disse, José não ficou de mimimi, porque ele era o filho queridinho e agora era escravo. "Não vou fazer nada aqui nessa casa. Essa casa não é minha, né, eu não precisava trabalhar na minha casa, eu tinha não sei quantos empregados, né, eu tinha quem fizesse por mim". Não, José foi seu melhor escravo e ainda deu testemunho de vida do Deus a que ele servia, o nosso Deus, o nosso Pai. E é isso, né, é isso. A inveja destrói os planos de Deus para a nossa vida. Veja, né, o quanto ela é maléfica, né. O o invejoso, né, não, o invejado, que foi José, ele continuou seguindo, porque o foco dele era outro. Ele não estava preocupado com o que os irmãos fizeram ou deixaram de fazer. Ele estava preocupado em fazer a diferença por onde andava. Ele tinha um foco no propósito que Deus tinha dado para ele, e ele viveu tudo que a gente bem conhece, e o foco, né, o propósito de Deus foi cumprido na vida dele.
Os irmãos se dobraram diante dele, né? Ele alimentou multidões, né? A gente bem sabe o que José fez, né? Ele foi o governador do Egito, uma terra muito próspera na época dele, né? E os irmãos dele, os propósitos que Deus tinha para cada um daqueles meninos foram cumpridos, né, foram cumpridos. Lembrando que eles não são qualquer um não, eles são os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Cada um ali tem um propósito belíssimo, cada um ali Deus tinha dons e talento derramado na vida de cada um deles, né. Deus tinha propósito para a vida de cada um deles ali. E eu pergunto, né, quantos se perderam no caminho? Quantos ficaram ali, que eu creio que ainda foram corroídos pelo remorso, né, porque a inveja é um pecado, e eles cometeram um crime, eles foram porque um pecado puxa o outro, um abismo puxa o outro, né. Eu acho que muitos ali foram, né, corroídos pelo remorso, assim espero. E aí, né, ver o quanto é sério o quanto a gente precisa confrontar, o quanto a gente precisa trazer à tona, o quanto precisa ser trabalhado em mim, não precisa levar para a mamãe, não levar para a Líbia, levar para a Lídia do das gotas não. Apesar se quiser, cada um aqui é livre, lógico, e sabendo que a quem está buscando ajuda, mas é preciso ser tratado eu com Deus, eu com o Pai, né. Estela cantou a música do meu pai, eu gosto muito de sentir, né, a presença não do meu pai físico, mas lembrar que meu pai físico foi uma pequena amostra do meu pai espiritual, do meu Deus que cuida de mim. E a gratidão, aonde aparece aí, Rúbia, a gratidão é como eu já disse, se a gente tem um coração grato, a gente é feliz aonde Deus nos coloca, né. A gratidão é um antídoto para a inveja, quando ela aparece na nossa vida, quando a gente começa a sentir ela. Aprendemos com Paulo, em Filipenses, agora sim, 4, do versículo 11 ao ao 11 e 12 que diz assim: "Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade". Isso é o que Paulo nos ensina. E lembrando que Paulo era da elite, né, era um homem rico, né, teve de tudo. E quando ele foi viver o propósito de Deus, Deus testou ele, né, porque Deus testa todos nós. Deus testou Paulo. Muitas vezes ele passou por situação, foi preso injustamente, foi, né, chicoteado, foi, defamado, foi tantas coisas. Paulo, eu estava dizendo Pedro, né, mas é Paulo. Paulo passou, que a gente bem conhece a história de Paulo, e tinha inclusive espinho na carne, e ele, né, na sua velhice chegar e dizer isso, eu sei. E em toda situação, em qualquer situação, eu sei quem cuida de mim, né. Eu sei quem cuida, quem é o meu pai. Eu sei qual é a minha identidade, é em Cristo Jesus. E é bom a gente saber a nossa identidade. É bom, é necessário saber a nossa identidade. E eu quero trazer para vocês algumas, pequenas reflexões, né, que é assim: existe alguém cujo o sucesso ou a bênção me causa desconforto, né? A gente precisa se fazer essa pergunta. Tenho alguma dificuldade em celebrar, a conquista do outro, né? Já desejei que alguém fracassasse para me sentir melhor. Tenho apoiado os sonhos e propósitos das pessoas ao meu redor. Hoje se fala muito de empoderamento, se fala muito de empatia, se fala muito de cuidar do outro, de impulsionar o outro. Eu mesmo gosto muito de falar sobre isso. Mas por quê? Porque eu gosto de dizer, porque a gente precisa celebrar
a vida do outro. A gente precisa se contentar com a vida do outro, independente de como a gente esteja, né, independente de qual seja a nossa situação, a gente celebrar a vida do outro. Davi nos ensinou isso, né? Davi sabia, Davi ungido rei, mas ele celebrava a vida de Saul. Ele respeitava a vida de Saul, né? Ele respeitava, porque ele sabia que no momento certo, o nosso Deus era que iria fazer alguma coisa por, por Sa- na vida de Saul, e não eu na minha justiça que é limitada, na minha visão limitada. E muitas vezes a gente quer que aquela pessoa aconteça isso, aquilo outro com aquela pessoa, né? E quem somos nós? Somos Deus, é? Para saber o propósito. Então a gente precisa celebrar, a gente precisa se contentar, a gente precisa impulsionar, a gente precisa responder essas perguntas que eu fiz agora há pouco, para trazer à tona os nossos sentimentos, né? Trazer à tona o que a gente pensa, o que a gente, né, do outro, quando o outro está bombando na internet, quando o outro está bombando no nosso trabalho, quando o outro está bombando na nossa faculdade, na escola, aonde quer que a gente ande, quando o outro está bombando na nossa família, quando os propósitos de Deus estão assim, ó, a- sendo uma cascata na vida do outro. Vamos celebrar, vamos celebrar. Uma vez eu escutei um testemunho de David Leonardo, e eu creio que muitos já devem ter escutado, que é um pastor, um evangelizador, na realidade ele não é pastor, ele é evangelizador, e ele dizendo que a esposa dele no começo teve dificuldade de engravidar, e perdia vários bebês, e ele estava naquelas turnês que ele sai pregando, e a esposa estava grávida, e um pouquinho antes dele entrar para falar da palavra do Senhor, ele recebeu a ligação dela dizendo que tinha perdido o bebê, né, e ele entrou ali machucado, ele entrou ali sangrando, sanguentado, né, por dentro. E deu a palavra, e quando terminou, veio um casal pedir para que ele orasse pela gestação da esposa. E ele ali, né, eu creio, né, que ele sentiu aquela pontada de inveja, né? Por que ela, Senhor, e não a minha esposa, né? Por que ela? Mas ele disse que se conteve e orou e abençoou aquela gestação e abençoou aquela vida que estava sendo gerada, né? Ele guardou a sua dor, ele guardou a sua decepção, ele guardou a sua frustração e foi orar pelo outro, e foi celebrar a vida do outro, e foi impulsionar a vida do outro, né? E mais tarde, Deus o abençoou com 3 filhos, porque é isso que ele tem hoje, um homem, né, tratado por Deus, como eu, como você, que estamos sendo tratados por Deus, diariamente, constantemente, né? Então que a gente possa responder essas perguntas. Eu vou pedir autorização à Líbia, para depois eu vou colocar um texto, e compartilhar com vocês da congregação, para que a gente possa refletir mais, possa mais se dedicar isso, né, para que Deus trabalhe, para que Deus nos liberte, para que Deus tire essa doença da nossa alma, esse pecado que adoece a nossa alma e a nossa mente. E aproveitando também eu vou deixar alguns exercícios, e um primeiro é escrever, né, escrever 3 bênçãos durante 3 dias. Nesses 3 dias, a gente está no segundo dia, então hoje e amanhã, e aí vocês, se quiser, continua no terceiro dia, parar para escrever as bênçãos que eu e você tem recebido de Deus, né, coisas que a gente já orou, que já recebeu e que hoje parece normal. Né, e a gente deixa de agradecer, né, agradecer pela casa que a gente tem, pelo alimento que a gente tem, né, agradecer até pelas coisas que nos falta, porque se nos falta é porque Deus ainda está nos tratando, porque se nos falta é porque ainda não é tempo da bênção chegar. Não quer dizer que Deus não, que Deus seja, que a gente não seja o queridinho de Deus. Muitas vezes a gente coloca de castigo aquele filho que a gente tanto ama, para que ele aprenda, né. Muitas vezes Deus não quer dar aquela bênção que a gente tanto quer, porque ele sabe que na hora que a gente tiver aquela posse, a gente pode se afastar dele. Então confiar até nas bênçãos de Deus, que no tempo certo vai chegar. E é isso que o Espírito Santo, né, me incomodou, ter um coração grato
a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele irá fazer nas nossas vidas. Ter um coração grato pela nossa história de vida, né, pelo da onde Deus tirou Rúbia, né, quem era a Rúbia, e o que é que Ele está transformando Rúbia hoje, e o que Ele irá fazer, porque Ele não criou Rúbia cheia de pecado, o pecado veio junto com a carne. Ele criou Rúbia perfeita, né, como perfeito ela, a sua imagem e semelhança. E a gente tem que ser grato até esse processo que a gente precisa, fazer, percorrer, né, ser grato pelas flores que a gente vê, né, no decorrer, ser grato até pelas pedras que a gente encontra no decorrer, porque ele nos deixa forte, ele nos deixa, né, mais fortalecido em tudo. Então, que a gente possa ter um coração grato, né, ter um coração agradecido a Deus, agradecido àquela situação, não conformado, né, não parado, mas apresentando ao Senhor, né, e confiando que no tempo certo, né, tudo irá mudar, porque a gente está debaixo da mão que nos abençoa constantemente, debaixo do cuidado do meu Deus, do teu Deus, do meu Pai, do teu Pai. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, por porque Deus está sempre cuidando da gente.